18 anos, titular da seleção brasileira, podendo voltar para se despedir do time que tem amor, que está aqui desde os 6 anos de idade, já com passagem comprada para um dos maiores times da Inglaterra, vivendo um grande momento, Andrei. Você imaginava que isso tudo ia acontecer tão cedo na sua vida? Qual o sentimento que vem quando, ou que veio, né, quando você pôde voltar, e a ficha caiu, assim, para entender tudo o que aconteceu? É um sentimento de gratidão, né? Muito rápido tudo aconteceu na minha vida. Fico feliz por estar tendo esses momentos incríveis na minha vida e pode ter certeza vai ficar marcado para sempre no meu coração, na minha memória, na memória da minha família. E como eu falei, né, foi muito rápido. Confesso que eu esperava um pouco, mas nem tanto assim, porque sempre desde pequeno, sempre foi o meu objetivo sair com 18 anos, por mais que eu tenho uma história aqui, uma gratidão imensa por esse clube, um amor imenso por esse clube que chega a ser inexplicável. Sempre foi meu sonho, né? Então eu agradeço demais a todas as pessoas que me ajudaram, a esse clube que me deu todo o suporte desde meus 6 anos de idade e fico feliz por esse momento incrível. Você sempre fala da sua relação com essa camisa, acho que ninguém tem dúvida, né? Também um clube que você chega tão cedo ainda, uma criança, certamente ele tem muita diferença na sua história, no que você construiu até aqui. Depois que você foi vendido, nessa sua possível volta, chegou a ter um momento ali de dúvida se você vinha, se você não vinha, teve toda a questão, imbróglio de salário, enfim. O que foi determinante, assim? O que foi decisivo para você falar, não, é Vasco, eu tenho que se for para algum lugar, eu tenho que ir para lá? O que foi, assim, ponto crucial na sua decisão? Acho que o ponto crucial na minha decisão foi meu coração, né? Segui o que meu coração estava pedindo, que certamente ia ser o Vasco da Gama, minha família, meus familiares, meus empresários tinham certeza que eu queria voltar, sabe? Sabia do meu amor, e o Paulo também foi fundamental nessa volta aí. Eu agradeço muito a ele também por me querer de volta, por fazer questão e agora se Deus quiser, ser feliz. É um espaço muito curto, né? São poucos jogos que você tem. Penso até que deve ser esquisito, assim, porque tudo você já deve fazer pensando em aproveitar. Essa até é uma boa oportunidade, né? Pensando em aproveitar ao máximo para ir se despedindo, assim, de algumas coisas. Você, quando voltou, você pensou em alguma meta? Você pensou em alguma coisa de, cara, eu quero fazer isso, para sentir esse sabor, assim, antes de eu ir de uma vez, já que eu tenho essa oportunidade? Eu tive mais uma oportunidade, né, de aproveitar mais um pouco mais o Vasco da Gama, aproveitar meus companheiros também, que esse é um grupo fenomenal. Então acho que a minha meta é continuar dando o meu melhor em todos os jogos, dando o meu máximo em todas as partidas para, se Deus quiser, a gente fazer um ótimo campeonato. Uma coisa que eu sempre falo de você que me chama muita atenção, que eu não sei se outro jogador já viveu isso, você foi titular de uma seleção brasileira antes mesmo de fazer uma estreia numa Série A de Campeonato Brasileiro. E o seu primeiro jogo tá vindo aí, tá batendo na porta, né? O que vai ser para você entrar com a camisa do Vasco num jogo de Série A, depois de tudo que vocês passaram também, poder voltar para fazer isso, assim, o quanto que isso também teve peso na sua decisão e é importante para você? Eu acho que sempre foi o meu sonho, né? O sonho de todo jogador, vestir uma camisa tão pesada como a do Vasco, então ainda mais jogando a Série A. Eu só joguei a Série B e agradeço a Deus por essa oportunidade e por ter subido com o Vasco, botar o Vasco juntamente com meus companheiros de volta à elite. Então fico muito feliz e agora é desfrutar desse momento do Vasco da Série A e aproveitar. Já que a gente está falando desse teu período, assim, né, até aqui, e as coisas que você poderia ter feito, eu lembro que depois da eliminação no Carioca para o Flamengo, eu fui para a entrevista coletiva e o Barbieri falava muito bem do que o grupo fez, do que o grupo conseguiu evoluir até aqui, um saldo muito positivo. E para mim isso fez um contraste muito grande com a reação de vocês. E quando eu falo vocês, eu falo dos meninos que são base do Vasco. Você, o Pé, que saiu de campo muito, assim, sentindo aquilo ali. E eu acho que mais do que sentir um resultado contra um grande rival, tem a ver com o que vocês cultivaram na vida de vocês e o que representa um clássico para vocês. Para você especificamente, até por tudo isso, pelo tempo que você tem, ficou um sentimento assim de... Putz, acho que aqui a gente jogou bem, teve chance pra caramba no segundo tempo. Sim, sempre fica, né? Porque desde a base a gente é acostumado a jogar clássico. E quando se trata de Vasco, a gente tem que sempre que entrar para ganhar. Ainda mais com essa equipe, com a mente vencedora que a gente tem, com o professor Barbieri, que sempre tem essa mente vencedora de querer ganhar. Ele costuma dizer que futebol só tem espaço para vencedor e é verdade, o futebol tem espaço para vencedor.
E ficou aquele sentimento ruim que todos nós queríamos vencer, mas infelizmente não aconteceu. Aí vai levantar a cabeça e seguir firme pro O brasileiro. que você lembra daquele clima assim de vestiário? Porque eu fiquei curiosa, vou te falar por quê. Pela essa cena do Peck, que pra mim tava praticamente chorando. Quando eu vi ele entrando no vestiário, a primeira coisa que eu imaginei foi, meu Deus, cheio de meninos jovens, né? Porque infelizmente, né, a gente foi bem no jogo, a gente foi bem treinamos bem durante a semana, criamos nossa estratégia para fazer um ótimo jogo contra o Flamengo, mas infelizmente não aconteceu. Já que eu tô falando de vocês, existe algo que a galera traz muito de ter muitos jogadores muito jovens. Eu acho que você, nesse momento, pode falar bem sobre isso. E o quanto que esses jogadores vão conseguir sustentar um campeonato brasileiro. Mas para mim também, vocês, como eu disse, né, sentem muito mais e sabem muito mais o que é essa camisa. Pelo que você conhece desse grupo, assim, o que dá para esperar desse grupo nesse Brasileirão? Pode esperar uma campanha muito sólida. Pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo, fazer de tudo por essa camisa para honrar cada vez mais e, se Deus quiser, fazer um ótimo campeonato. Você falou agora há pouco do Barbieri, o quanto que ele cobra nesse sentido e o quanto que ele diz que esse time do Vasco é capaz de fazer e é capaz de conquistar. Nesse sentido, assim, vocês tiveram um tempão agora para treinar, né? Um tempo para se dedicar para o Brasileirão, que é o objetivo do Vasco agora, que é o que o Vasco tem pela frente. O que para você já marca de diferente desse trabalho? A gente pôde assistir um treino e já deu para ver que realmente é muito trabalho, né? Como é que foram, assim, essas semanas? Como é que você vê essa preparação? E o que o Barbieri trouxe para você, na sua opinião, de diferente daquilo que você já tinha vivido de Vasco? A gente costuma dizer que o professor gosta de trabalhar, né? Então eu acho que é bom esse trabalho que ele gosta, que a gente também gosta. Por mais que seja longo, puxado, a gente sabe que é pro nosso bem, pro nosso melhor. E eu fico feliz de poder ter trabalhado com ele, estar trabalhando com ele, pois é um cara espetacular, sem palavras para dizer do professor Barbieri, que a ideia dele de jogo, a proposta dele é muito boa. Ano passado você jogava muito mais de segundo volante porque tinha o Yuri. Esse ano você varia um pouquinho, né? Às vezes quando tem o Rodrigo e tal. Você vê muita diferença na forma de você jogar do que era pro ano passado para esse ano? Assim, o que o Barbieri exige do Andrei, que hoje é um Andrei muito diferente do ano passado, até por toda a carga que, né, de ter um time do tamanho como que você tem, além do tamanho do Vasco, um time do tamanho do que você vai representar em tão pouco tempo? A proposta do Barbieri é muito clara para o segundo volante, os meias. Ele pede bastante intensidade, participar bastante do jogo, pisar na área, voltar para marcar, fechar funil. Acho que eu tô bem e espero fazer um ótimo campeonato com o professor Barbieri. Agora o seguinte, a gente conversou aqui um pouquinho antes, eu fui te perguntando de alguns jogadores, você falou de ídolo de um cara que você vai se inspirar e tal, que é o Nenê. E a gente até fala muito do Nenê também. Eu falei isso ontem, que eu acho que é um dos caras que eu trabalhei na minha carreira até aqui. Eu tenho 13 anos de jornalismo, mas acho que eu poucas vezes vi um jogador com tanta vontade de estar em campo como ele mesmo aos 40 anos, assim. Como é que foi esse processo de despedida? Porque pra gente sempre ficou claro que aqui ele se sentia em casa, então acredito que a gente viu no vídeo como que ele estava sentindo, né? Que estava sendo duro pra ele. Eu acredito que tenha sido um momento de muita emoção. O Nenê, a gente costuma dizer que é uma criança, né? É uma criança de 42 anos, né? Uma pessoa extraordinária. E dava pra ver a vontade dele, era nítido a vontade dele de querer trabalhar, de querer melhorar, porque chega a ser absurdo, né? Olhar, acabar o treino, ver ele pedindo mais, querendo mais treino. Aí vocês falam, pelo amor de Deus, você tem 40 anos. Bateu na bola e tem que chamar os caras da fisiologia pra tirar ele e ele fica bravo, reclama, mas ele é um cara espetacular. Reclama bem também. Reclama bastante, ele gosta de reclamar. A gente é idoso, né? Mas uma coisa que você falou que me chama muita atenção é que assim, no elenco tem vários caras experientes, mas o Nenê tava sempre junto com vocês, né? Sim, é o que eu falei, ele é uma criança, ele gosta muito dos moleques. Quando eu subi, eu levei um susto, porque eu não esperava, eu não sabia que ele era assim, é um paizão, mas ao mesmo tempo é um irmão, ao mesmo tempo é um vovô. Então eu fico muito feliz pela amizade que a gente construiu durante esse tempo e espero continuar assim. Falar em amizade, você tem muitas grandes amizades aqui, né, nesse tempo. Desse elenco, por exemplo, quem é o cara que é mais próximo de você? Cara, nesse elenco aqui fica até mais difícil, muito difícil, porque todo mundo se dá bem com todo mundo anda com todo mundo, então a ideia chega a ser difícil escolher um. Mas quem é o cara que você concentra, por exemplo?
Quem fica, quem eu concentro é o Marlin. Ó, eu botei o nome aqui, eu acertei, eu só não quis falar antes da hora, mas assim, óbvio que a gente sabia. Marlin. Quis fazer uma política pra não ficar mal com ninguém, essa é a história, né? Eu queria que você falasse um pouco da relação de vocês, porque foi tudo muito próximo, né? Vocês subiram juntos e vocês trazem alegria juntos, parece que vocês estão felizes em poder jogar juntos. É sempre bom ter um companheiro, né? Subir junto com o seu companheiro desde os 14, vem no 14, 15, 16, 17 e agora no profissional. Fico muito feliz de a gente estar junto, trilhando os mesmos passos na seleção também, agora aqui no profissional. E é uma alegria imensa jogar do lado dele, a gente se entende já no olhar. É muito entrosamento e a gente também fica saindo dancinha no quarto para Tá vendo? Não quer fazer dancinha. E aqui ele diz o quê? Que tá ensaiando. Mas você ensaia, por que você não faz? Não, mas só na hora de sair o gol, pô. Ah, tem que guardar. Tá certo. É o especial. Se você falou de seleção brasileira, eu queria que você falasse pra gente como foi essa experiência, assim, né? Porque de cara já titular. Foi uma experiência incrível, né? Tá do lado dos grandes jogadores, fico muito feliz. É um sentimento de gratidão. É um sonho realizado, um sonho de menino. Eu sempre falo que todo menino almeja sempre chegar na seleção principal e eu fico feliz de ter chego. E fico feliz também de ter sido titular na minha primeira convocação, jogar ao lado do meu ídolo, que é o Casemiro. Pra gente fechar, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira em relação ao Chelsea. Eu queria que você falasse um pouquinho qual foi a experiência que você teve quando você foi lá, qual as impressões que você teve, não sei se teve alguém que você teve mais intimidade, que você trocou um pouco mais, enfim, a expectativa que você tá. Foi quando eu cheguei lá, né, demorou a ficha cair, porque eu sempre quis jogar num grande do mundo. Eu fico muito feliz de ter ido pro Chelsea, um clube gigantesco, uma história incrível e os brasileiros também se dão bem lá. Em relação a quem eu fiquei mais próximo foi o Thiago Silva, um paizão, Capitão, né? Sim, chegou, me abraçou, conversou comigo, e também o João Félix, quando ele chegou, a gente trocou uma resenha lá. E Andrei, acho que o Vasco vive um momento muito importante, né? Que é essa chegada da SAF, que tem mudado muita coisa pra gente, que é da imprensa a gente já vê. Pra vocês como jogador, assim, o que mudou? Qual a diferença? Mudou bastante, porque a gente passa mais tranquilidade, a gente vê como as coisas estão evoluindo, estão melhorando gradativamente. Pra gente encerrar esse papo, eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera lá e mandar um recado pra torcida, assim, que eu acho que ficou muito feliz com a sua volta, é a sua casa e agora você tem aí um tempo pra poder se despedir dela. Fala, torcida vascaína, que tá falando que sou o Andrei. Vamos que vamos em busca desse brasileiro e fazer uma ótima campanha. Tamo junto.